Este programa é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a realidade é uma mera coincidência. Aconselhado a pessoas que consumam conteúdo de terror envolvendo gore, monstros, fobias. Não aconselhado para pessoas sensíveis. Sejam todos bem-vindos a mais um Miskatonic Club, o programa mais amado e ouvido por toda a planície de Dois Rios. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Magno Augusto e eu serei sua companhia pelos próximos minutos, com muita informação e entretenimento. Então, pessoal, como que vocês estão, hein? Eu espero que tenham tido uma semana excelente, porque a minha foi brava. E que engraçado, semana passada foi sexta-feira 13. No dia mesmo eu não tive azar nenhum. Eu passei a ter a partir da segunda. Eu já entro em detalhes com isso. Mas que engraçado, sexta-feira 13, por que é um dia de azar? Segundo as crendices populares, a Santa Ceia aconteceu numa sexta-feira e a crucificação de Jesus num domingo. E houve 13 pessoas na mesa, sendo que uma delas, a 13ª pessoa, era nada menos que o Judas Iscariotes, o traíra. E também, na real, boa parte da culpa disso também vem de culturas escandinavas, com base na cultura nórdica, que supostamente Odin fez um banquete e convidou 12 divindades. E Loki, o deus da mentira, da trapaça, não havia sido convidado e ele foi disfarçado de um outro indivíduo. E por ele ter comparecido, acabou causando a morte de um deus. Então, fora também que existe uma lenda mais do período medieval, que uma bruxa chamada Frigga, aborrecida contra a igreja pela perseguição às irmãs, ela se juntava toda sexta-feira com mais 11 feiticeiras, invocavam o diabo para juntos rogarem pragas sobre a humanidade, somando a quantidade de cabeças, 13. Sexta-feira, 13. E por aí vai, sendo que, se for levar pela numerologia, o 13 não é um número ruim, porque ele é composto do número 1, que simboliza independência e coragem. 3 significa otimismo e entusiasmo, sem contar que o 3 é o número da trindade, né? E somando os dois dá o número 4, que significa estabilidade e concretização de sonho. Mas tem gente que acredita. E, como eu falei, o azar aconteceu durante essa semana, não foi nem na sexta-feira 13, amigos. Se lembra que eu falei que eu estava tendo problemas conjugais? Então, os problemas conjugais foi que os caras não estavam muito satisfeitos em querer foder meu serviço, meu ganha-pão. Eles começaram a enviar um monte de anedota para minha esposa. E, infelizmente, ela engoliu e me entregou os papéis. Não vou entrar em detalhes, porque, para um bom entendedor, meia palavra basta. Se vocês estão felizes em destruir minha vida, amigos, podem ficar, mas, sabe, o mundo não dá voltas, ele capota. E eu vou estar aqui para assistir ele capotar sobre vocês. E eu vou ter o prazer de noticiar isso, beleza? Se não gostaram, vai todo mundo, vocês sabem, né? Mas vamos largar isso e vamos para a roda de notícias da cidade. E como de praxe, vamos falar do churume. Sim, vamos falar de crimes. Sem mais enrolo, vamos pro banho de sangue da semana. Então, gente, a primeira notícia é de uma confusão que escalou basicamente numa chacina. Foi no Parque Alvorecer. Imagina o seguinte, você chama seus amigos para ir pro bar, tá lá tomando um goró, de boa. Chega um sujeito, de boa, para comprar um cigarro. O cara tá tranquilo. Na saída, chega um grupinho de 7 a 8 cavalheiros, mais ou menos por aí, todo chapado, não só de álcool, esbarra no sujeito e começa a querer crescer pra cima do cara, falando que o cara que esbarrou que tá querendo arrumar confusão. O cara fica numa boa, pede desculpa e se retira. Os caras vão atrás e arrastam o cara pra dentro do bar, querendo treta. Simplesmente todo mundo tá armado, com pistolas e facas. Só que os sujeitos não esperavam que o cara é literalmente o Rambo. Ele conseguiu desarmar um deles e dar cabo de todos os 7 a 8 indivíduos. Foi basicamente isso que aconteceu lá no Parque Alvorada. A polícia foi chamada para resolver a briga do bar.
que estava ainda reversível e controlável, mas simplesmente o negócio escalou de uma velocidade tão absurda que muita gente em volta foi ferida por conta de babacas. O sujeito que foi comprar o cigarro ele não foi identificado, a única descrição é que ele é um cara moreno, de estatura alta. Não deram muitos detalhes, mas a gente sabe alguém aqui na região que tem essa aparência e o sujeito não é flor que se cheire. E eu acredito que tenha sido ele, o Língua Sangrenta. Meu irmão, eles acharam de lidar com o pistoleiro mais casca-grossa da cidade. O cara trocou tiro para mais de 20 policiais. Ele abateu uma quantidade considerável e saiu sem um risco. E fugiu. Deu um olé nos homens. E os sujeitos ficam tentando arrumar problema com um cara desse. Mas isso é uma coisa que eu quero comentar. Cara, tem gente que tipo, ela só sai de casa para tentar arrumar um BO. E isso em 2is é muito comum. É muito comum mesmo. Certa vez eu estava numa loja de departamento aqui e eu vi uma criança utilizando um dos cabides da loja para ficar batendo nas coisas. E ele estava batendo especificamente numa embalagem de produto. E o negócio era pontudo, poderia furar. O funcionário só foi lá, falou alguma coisa com a criança, pegou. O pai do moleque simplesmente foi de bicho no maluco. Cara, na boa, que é isso? O cara tá ali no trabalho. Seu filho tá fazendo uma coisa errada. Você vai querer tretar? Você não tá na razão, seu filho tá fazendo bagunça. E você ainda quer ter razão? E isso daí é uma coisa que ainda pode ser passivo de interpretações. Mas tem gente que sai tipo assim, como esse grupinho. Olhou torto, já quer sacar a arma, já quer puxar a faca, já quer arrumar confusão. Já sai com a maldade no coração. Isso é foda, mano. Isso é foda. Porque é exaustivo. Porque você tem que andar olhando por cima do ombro. Porque você não sabe com quem você vai topar. No trânsito, na calçada. Que pode estar mal intencionado. Na boa, sinceramente. Os sujeitos em questão, 2 vieram a óbito no local e o restante está tudo mal no hospital. Porque é fato, ninguém vai criar cobra para te picar. E ainda mais, se for de fato Língua Sangrenta, o cara é um assassino de aluguel, né, gente? Ele não vai deixar a pessoa com sangue no olho atrás dele. Não vai mesmo. Então, pessoal, essa não é uma notícia muito boa para a classe política da cidade. Inicialmente, a Câmara de Vereadores recebeu mais ameaças, cartas de ameaça, vídeos de ameaça, contra a integridade física dos componentes da Câmara de Vereadores. E, por sinal, um dos vereadores foi encontrado morto em uma casa de tolerância na Avenida Veneza, bairro nobre e badalado aqui da cidade. O homem aparentemente passou mal e faleceu no local, segundo informações que a polícia nos repassaram. Porém, imagens vazadas de algumas profissionais do local, o homem continha alguma coisa escrita no peito. E, aqui entre nós, todo mundo sabe quem gosta de escrever no peito da vítima aqui em 2is, é a mão esquerda. Então, é uma coisa bem interessante. Esse vereador em questão tinha uma ficha corrida por importunação sexual e assédio. Como eu tenho essa informação? Então, eu sou jornalista, né, meu amigo? Eu tenho que ter fontes. Fontes de dentro da polícia civil me diz que quando ele tinha por volta dos seus 20, 25 anos, ele foi uma pessoa bem danadinha. E até os seus quase 35 anos ele teve muitas dores de cabeça por conta de inúmeras coisinhas que ele fez. Ele conseguiu sanar tudo, em alguns com acordos, outros ele teve que pagar, como eu posso dizer, na justiça, mas ficou tudo bem. Tanto que ele conseguiu entrar na carreira política e era vereador. Mas, sabe aquela situação? Você sempre estranha que quando um sujeito que tem um mau hábito passa a ser muito bonzinho e agir muito corretinho. Não.
E sem contar que para esse sujeito ter ido atrás dele, é porque tem alguma coisa de errado aí. Investiga bem a vida desse vereador aí, porque tem coisa aí no meio. Meu amigo, não tá fácil. Se até político tá começando a cair pra mão dos vigilantes, é bom algumas pessoas daqui da cidade, principalmente de renome, tomar cuidado, que pode ser o próximo. Tá? Pode ser o próximo. Rapaz, de todos os anos do rádio, eu já passei muitas notícias ruins envolvendo violência, mas parecido com isso, tá fora de cogitação. Todo mundo sabe que a última sexta-feira foi uma 13, e que eu até comentei, tem todo um significado para o dia 13 ser ligado à questão do Asgar. Mas aqui em Dois Rios elevaram a um outro nível. Sinceramente, essas pessoas são doentes e num nível de crueldade e de sadismo que não deveria nem se economizar papel para fazer tratamento psiquiátrico ou levar preso. Sinceramente, vocês vão entender do que eu tô falando. Foram encontradas 6 mulheres grávidas queimadas vivas em rituais de sacrifício em torno de Dois Rios e nas regiões periféricas da cidade. A polícia encontrou o local 2 incidentes por denúncia anônima. Sinceramente, impediram uma vez, agora não ficaram satisfeitos, devem ter ficado irritadinhos porque não conseguiram fazer as atrocidades da última vez e alguns membros foram presos e decidiram fazer algo maior. E teve um padrão que indica questão ritualística até das vítimas. Todas as vítimas tinham entre 20 e 30 anos, mulheres brancas, ruivas, grávidas de 6 meses. Então, todas elas também tinham semelhanças com relação ao nome. Todas elas começavam o nome com a letra D. Motivo? Não sei, não faço ideia. Porque diabos esses padrões. Mas, sinceramente, eu tô desgostoso, cara. Eu nem sei o que falar com uma situação dessa. Mulheres grávidas. Cara, por que não faz micro-ondas de traficante, meu irmão? Ah, quer fazer sacrifício? Não pega traficante, meu irmão. Sujeito não presta. Pega estrupador. Aí você pega pessoas inocentes pra fazer uma merda dessa, meu irmão. Vai pro inferno. Na moralzinha mesmo, vai pro inferno. Eu espero que a polícia bote a mão em vocês, se não, por mão esquerda. Eu tô mais pendendo pro mão esquerda fazer o que tem que ser feito, sinceramente. E outro detalhe interessante é o quê? Que as testemunhas encontraram o local e algumas viram carros de luxo chegando nessas localidades onde teve o sacrifício. Então, cara, é gente de dinheiro, da elite aristocrática de Dois Rios que está envolvida com isso. E eu vou além, eu tenho certeza que até gente da classe política da cidade está envolvida. Meu irmão, tá complicado, hein? Tá realmente complicado. Meu amigo, a situação não tá fácil. Até dentro de igreja o sujeito não tá tendo paz. Uma igreja, no último domingo, no Parque Alvorecer de novo. Olha só, o Parque Alvorecer tá excelente. A criminalidade lá tá bom de botar mais patrulhamento aí, né, o Polícia Militar? Vamos botar mais patrulhamento na região do Parque Alvorecer, porque tá foda, hein? Sinceramente, hein? A igreja evangélica Nova Esperança foi invadida no último culto por homens armados e mascarados. Eles retiraram todos os fiéis de dentro da igreja, porém mantiveram no local o pastor e a esposa. Eles fecharam a entrada da igreja e o portão e se trancaram lá dentro com eles. Tempo depois, por aproximadamente meia hora, eles saíram, com o pastor abrindo o portão para eles e eles indo embora. Então, a parte estranha começa agora. Foi encontrado dentro do local do crime o corpo da esposa do pastor em meio a um círculo de magia, com velas e objetos em torno. Houve um ritual lá dentro. O pastor estava em choque, por isso ele abriu o portão para os homens. Uma pessoa em choque, ela faz coisas que ela normalmente não faria. E pode variar desde se machucar, colaborar, sem questionar, ou simplesmente ficar parado
parada e não conseguir fazer nada. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Ele simplesmente começou, aparentemente, a ajudar os sequestradores. Tanto que abriu o portão de saída para eles. E a esposa dele, infelizmente, veio a óbito. E algo que, de fato, desperta um certo interesse e curiosidade é que ela não foi agredida, ela não foi baleada, ela não foi esfaqueada, ela não foi drogada. Nada disso. Ela tem até algumas marcas nos braços, indicando que ela foi segurada pelos indivíduos, mas não tem nenhuma indicação de que ela sofreu uma violência maior do que essa. E os laudos médicos indicam que ela teve um infarto fulminante. Ela simplesmente morreu. Foi até feito exames com o sangue do cadáver para ver se não encontrava algum químico que poderiam ter aplicado nela para causar esse mal-estar e ela vinha a falecer, mas não encontraram nada. O que deixa ainda mais misterioso. Tudo isso é o que o pastor falou para a polícia quando os policiais foram interrogar ele sobre o que havia acontecido. Ele disse o seguinte: eles foram para tirar o anjo de dentro da minha esposa, para evitar que coisas ruins acontecessem, que ela não deveria ter morrido no processo. Então, basicamente, homens armados assustaram todo mundo da igreja para poder exorcizar a esposa do pastor. Porque, e também outra questão, a palavra anjo, porcaria. Desde quando que anjo possui alguém, minha gente? Entra no corpo de alguém? Olha, isso aí tá muito estranho, investiga o pastor, sabe? E as conexões dele, porque, no meu ver, ele conhece todos esses indivíduos. Talvez não tenha sido nenhum choque. Talvez até tenha sido algo planejado por ele, com eles. Fica aí a dica, polícia. Faz agora o serviço de vocês. Então, gente, se lembra do caso dos afogamentos que estava tendo no Rio Ará, que um sujeito viu uma pessoa levando uma das vítimas para a água? Então, nós temos uma testemunha ocular do que estava acontecendo. O problema é que eu acho que essa pessoa estava na base do orégano também. Vamos lá. Homem é atacado às margens do Rio Ará por animal desconhecido, segundo a polícia. Porém, por informantes, conseguimos a descrição do animal. Seria um humanoide bípede, o corpo coberto por escamas, rosto com feições de peixe/anfíbio com dentes afiados. A testemunha teria revelado a aparência desse animal desconhecido para o nosso informante. Ele foi atacado não nas margens do rio, mas no barco enquanto pescava. Aqui, está vendo? A gente está sendo atacado por homens peixes agora. Tudo bem, a gente tem lendas aqui na região do caboclo d'água, correção. Mas um homem-peixe, pelo amor de Deus, né? Daqui a pouco vão falar que tem lobisomem, ET Bilu pelas regiões. Por favor, né? Cara, não sei não, bicho. Esse cara, eu acho que ele bebeu um cado. Ele deve ter pego um peixe muito feio. Ele se irritou, foi fazer como jogar ele de volta no rio ou chutar o peixe, acabou caindo, quase se afogou e inventou essa história de pescador que foi atacado pelo homem-peixe do Rio Ará. O Rio Ará, ele é conhecido por ser um rio extremamente violento, por mais que as pessoas de longe vejam ele tranquilo, mas a correnteza dele é extremamente forte e violenta. Você entrar nele e cair na correnteza, meu irmão, você pode ter certeza que tu tá morto. Você sai daqui pra melhor. E por sorte esse sujeito não caiu na correnteza, né? Ele deve ser um pescador minimamente experiente, conhecer o rio bem pra evitar. Que aí você, como que eu vou descobrir qual é a correnteza? Só prestar atenção na movimentação da água do rio. Aonde forma redemoinhos, essas coisas já indicam onde está mais violenta. E provavelmente ele se distanciou desses pontos, então possibilitou ele não se afogar. Mas, segundo o relato, ele entrou em luta corporal com a criatura e só conseguiu sair vivo, conseguiu desferir um golpe de faca no abdômen do ser. Entre nós, isso está me lembrando uma história de um professor de educação física durante o meu período de ensino médio. Ele falou, conheci um sujeito muito foda. Ele falava que ele era basicamente o Chuck Norris brasileiro. E contava essas histórias serinho. E todo mundo sabia que ele contava de graça mesmo, brincando. Mas, vamos lá. Esse cara era um exímio caçador, um exímio pescador.
tanto que ele conseguiu uma vez até pescar um tubarão utilizando sua mão. Mas isso é uma outra história. Ele estava na mata do Imbé com esse meu professor. E lá, eles enquanto caminhavam, veio uma onça. Meu professor estava um pouquinho mais à frente e ele atrás. O que ele fez? Ele pegou, fez mira. Quando ele fez mira na primeira, ele viu que do lado apareceu uma outra onça. Meu professor, cagado de medo, não sabia o que fazer. Um professor de educação física, ele vai correr bem, mas correr de uma onça é meio complicado. Subir numa árvore não vai resolver. Aí o colega dele falou, pega seu facão, crava aí no chão. Eu vou dar um tiro e vou acertar as duas. Meu professor, sem entender nada, obedeceu. Se afastou lentamente e os animais começaram meio que a avançar sobre eles. O cara deu tiro na lâmina, a lâmina cortou as 2 balas e matou as 2 onças. E não acabou por aí. Ele pegou, foi andando para pegar o facão que estava cravado no chão para poder limpar, tirar a pele, caçou, pegar a carne para não desperdiçar, não ter sido em vão. Isso daí, cara, eu matei um animal, beleza, eu tava me defendendo. Eu vou pegar pelo menos consumir em respeito ao bicho, já que ele morreu pelas minhas mãos. Eu achei até uma atitude legal. E ele vai para poder limpar. Nisso que ele puxa o facão ou a faca que o professor cravou, ele puxou e veio um tatu. Pra mim essa história do homem-peixe é isso. É uma anedota, uma lorota que se conta pra você se divertir no bar. Mas aí que entra a parte bizarra. O cara foi fazer boletim de ocorrência. O cara saiu do Rio e foi direto na delegacia falar isso. Ao meu ver, se ele estava muito arranhado, ele poderia estar num fuque-fuque com alguém. Estava todo arranhado, a esposa ligou para ele na hora, perguntou o que estava acontecendo. Ele, como vai estar todo marcado, ele inventou essa história para não precisar apanhar da esposa. Cara, é bizarro demais, sinceramente. E tem uma explicação também mais bizarra para isso. Mais bizarra do que essa, o cara contando história pra... se tem alguma coisa para contar no bar, tentando fugir da esposa, de apanhar. E também tem a possibilidade de ter sido realmente atacado por alguém. Aí você fala, é uma pessoa peixe? Não, é algum idiota que estava se arriscando nadando pelo rio com uma roupa, uma fantasia disso, e estava atacando as pessoas. O problema é que esse sujeito levou uma facada. Procura nas regiões, nos hospitais particulares e públicos, centros médicos, vocês procuram um sujeito com uma ferida de faca na barriga e vocês vão achar esse homem-peixe. Porque hoje em dia o que tem de gente fazendo merda para aparecer em rede social não tá no gibi, meu amigo. Então não duvido que tenha sido algum jovem com a cabeça bem ruim que inventou isso. E acabou se dando mal. Levou uma facada. Então, a polícia está investigando como se fosse um ataque de animal desconhecido, mas a gente já sabe que pode ter sido um TikToker. Cara, aqui entre nós, eu preferia ser atacado por um homem-peixe do que por um TikToker. De coração. Então, pessoal, essa última notícia realmente é complicada, um caso de agressão extremamente grave. Eu vou ler e depois eu entro comentando, tá bom? Vamos lá. Homem saindo de boate por volta das 21 horas é perseguido e agredido por pessoa desconhecida. Segundo a vítima, ele saiu de dentro da boate às 21 horas para poder se dirigir para sua casa, porque ele já não se sentia muito à vontade no ambiente, como se alguém estivesse o observando ou o perseguindo. Ele, por morar próximo à boate, foi caminhando para casa. No meio do caminho, ele começou a identificar o seu perseguidor. E o indivíduo sempre se escondendo em locais escuros para que ele não pudesse ser identificado. No meio do percurso até seu apartamento, houve uma queda de luz, coisa que eu comentei que está bem recorrente. O indivíduo não ficou satisfeito só em perseguir, ele foi para cima para agredir a vítima. O ataque foi tão brutal, que basicamente o rapaz teve um braço semi-amputado e inúmeros ferimentos pelo corpo. Como assim semi-amputado? O osso quebrou a um ponto e teve fratura exposta, rompeu músculos e tendões e ficou pendurado por um pedaço de carne. Meu amigo, o ataque foi bem sério. O rapaz teve lacerações pelo corpo inteiro, ele permanece vivo e bem. Perdeu muito sangue, mas assim que a luz retornou, o
indivíduo que estava atacando simplesmente evadiu do local e pessoas ouviram ele pedindo socorro e chamaram uma ambulância que veio de forma rápida, graças ao bom Deus, e o levou para o hospital geral. Que eu, por sinal, digo, ele teve muita sorte, porque a gente sabe que aqui em Dois Rios, muitas vezes para a ambulância chegar demora, porque tem pouca ambulância, ou as que tem dá defeito no meio do processo, é algo complicado. E ainda bem que antes do prefeito sair, ele fez algumas mudanças no hospital geral que acelerou os processos de atendimento aos contribuintes, porque antes você levou 7 tiros, você ia ficar lá sentadinho numa cadeira esperando para poder ser atendido. E cara, não era coisa de 5 minutinhos, não, era coisa de 6 horas sentado com dor, sangrando, para poder ser atendido por alguém. Mas o rapaz teve sorte. Ele chegou, recebeu uma transfusão de sangue, realocaram o osso para dentro por através de uma cirurgia emergencial, fecharam, suturaram, tudo bonitinho. Segundo relatos de pessoas que tiveram contato com a vítima, o rapaz aparentemente estava sob efeito de narcóticos. E foi feito até um pré-exame para fazer a cirurgia. Identificaram algumas drogas no organismo dele. Então, ele deveria estar alto. O que acontece? É porque ele comenta com a polícia e algumas pessoas do hospital que o atacante não era uma pessoa. Ele acreditava, enquanto estava à distância, quando se aproximou e atacou ele, não era um ser humano. Era uma coisa parecida com um humano. E nisso que atacou ele, essa coisa tentou arrancar o braço dele na mordida. E o que é para piorar a situação ainda mais, que segundo ele, quando as luzes voltaram e ele estava debaixo de um poste, quando a luz bateu nele e na criatura, simplesmente a criatura evaporou no ar, sumiu. E ele ficou, na boa, fala qual é o seu fornecedor, porque esse orégano está estragado, a gente tem que avisar ao cara para parar de vender isso, porque tá dando uma bad trip ferrada. Porque, mano, você tá tão drogado que você não tem nem condição de identificar o seu agressor. Pra você sentir como é séria a situação. Você não tem nem como levar justiça ao miserável que quase arrancou o teu braço, tá? E quase arrancou o teu braço. E você não tem condição nem de identificar ele. A polícia já está investigando. Se desconfia que foi um caso de homofobia, porque a vítima era homossexual. E na região onde eu estava, tem a presença de muito skinhead. Então, pode ser que não foi um agressor, mas teve bem mais gente que cometeu esse ato hediondo. Agora, a polícia está puxando câmeras de segurança na região para ver se captura o que aconteceu neste ato de agressão brutal. Eu espero que achem e levem preso, sinceramente. E então, pessoal, isso é tudo. Eu espero que eu tenha informado vocês sobre as desgraças que estão acontecendo aqui na região. Ninguém precisaria saber dessas coisas, mas para você ter uma noção de como a violência está tomando a cidade ao ponto de pessoas estarem tendo os braços arrancados por agressores, gente sendo queimado vivo em sacrifícios humanos, esposas de pastor morrendo em exorcismos aleatórios. Basicamente é isso, mais um dia normal em Dois Rios. Aqui entre nós, hein? Bizarro. Mas eu acredito que você segue aqui o programa. Dá uma força no YouTube, se inscreve lá, assina o sininho de notificação. Também nos siga no Spotify, porque isso me ajuda a permanecer aqui. E se acaso o pessoal da rádio não quiser permanecer comigo, pelo menos eu tenho como ter um sustento utilizando essas redes sociais. Então é isso, agradeço a presença de todos e até a próxima. Tchau, tchau.